mas a gente sempre foi boa de copo, né? Opa! Aqui aquele dia a pauta do nosso rolê foi a brincadeira guriri. com o guriri, que a gente começou a perguntar para as pessoas. Legal. Você tem guriri? Você sabe o que é o guriri? Adoro. Assim, isso não é mato, você só não conhece. Porque não existe mato, tudo tem fundamento. Mas geralmente é pra que se fala? Pra acalmar. A lavanda brasileira tem efeito contrário. Tá? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Danúbia Silva, idealizadora do Poddão, o seu podcast disruptivo. Estamos aqui no nosso segundo episódio da edição especial em parceria com Humanas, que veio através do edital PENAB 2024, da Secretaria da Cultura de Utopias, Cultura e das Utopias, da cidade de Maricá. Também temos aqui presente Prefeitura de Maricá e Ministério da Cultura. Não podemos esquecer das nossas pessoas apoiadoras, né, que é a Agência de Comunicação Respeite, meu chiado, e a Maria Preta Bia. E agora vocês vão conhecer um pouquinho mais de profundidade como surgiu a marca Manas. Mas antes de começar, vou aqui fazer minha audiodescrição. Então, eu sou a Danúbia Silva, uma mulher negra de pele clara. Estou aqui com meu cabelo black, uso alguns adereços no pescoço e um anel grandão de búzios. Tô com um brinco que tá mesclado, que parecer um pouco, né, da blusa que eu tô aqui, com uma cor que é meio branco, um pouquinho bege e verde. Visto um macacão verde que tem aqui algumas estampas africanas. E nesse episódio eu estou com Sandra Mendes e Luciene Pereira, que elas vão contar um pouquinho de como surgiu, mas antes preciso trazer essa historinha aqui para vocês, né? Tô aqui com uma colinha, porque, gente, não dá para decorar, não, que traz um pouco da trajetória do Manas, né? Morando em Maricá há mais de 3 anos, as Manas Sandra Mendes, da SM Drinks, e Luciene Pereira, da Maria Preta Bia, se encontraram com o mar e a restinga. Sandra começou os estudos e o cultivo em sua casa de algumas punks da região, enquanto Luciene estudava diferentes formas de carbonatar as beberagens. Juntas começaram a experimentar a produção de diferentes bebidas fermentadas. São infusões, fermentados e outras beberagens com as punks que dão vida a Manas garrafas. Um dos pilares da missão do Manas é a sustentabilidade alinhada à cultura de resgatar a ancestralidade, fazendo o uso consciente da terra. Então, para quem já ouviu um pouquinho do outro episódio especial, nós falamos bastante da terra, da ancestralidade, e as meninas vão trazer aqui um pouquinho mais dessa história incrível, como surgiu efetivamente o Humanas e quais são aí os produtos que a gente tem e que vocês podem em algum momento experimentar. Meninas, para vocês começarem, não esqueçam da audiodescrição. E aí eu quero que vocês contem um pouquinho, primeiro, de como que foi esse primeiro encontro de Luciene e Sandra. Pode falar que não gostou quando viu, que eu acho que é legal, talvez as pessoas não saibam, que deve ter aí algumas histórias engraçadas, mas eu acredito que essas histórias, elas conectam até pra gente poder entrar depois um pouquinho como que vocês construíram juntas essa marca. Bom, aqui é Sandra Mendes, sou uma mulher branca de 59 anos. Hoje estou aqui vestida com uma calça jeans, um tênis branco, uma camiseta branca da Manas, um lencinho, né? O cabelo semi-preso, tenho aqui uma biju em forma de caramujo. Bem, Luciene Pereira, né? Sou uma mulher preta, retinta. Hoje estou com turbante azul e branco. Estou com uma camisa amarela com uma estampa africana, belíssima por sinal. Muito, muito. Um brinco branco, né? Não falei, mas sou uma mulher 40 a mais. E vamos que vamos, né? E aí, quem vai começar a contar a história do encontro? Olha, eu posso começar, porque ela tem mais memória que eu. Aí ela vai puxar o que eu esqueci, né? Porque eu sou uma pessoa assim.
muito intensa, falo muito e aí eu tenho dificuldade às vezes de parar o presente. Melhorou isso muito com o passar dos anos, mas eu ainda tenho essa certa dificuldade quando a gente se encontra para beberagem. E eu acho que não tem um dia que eu lembre, nos conhecemos aquele dia, mas a cerveja e os drinks sempre estiveram ali, ó. Então, provavelmente, foi trabalhando lá atrás, né? Quando tinha a sua outra marca, né? No evento. sim. Mas a gente sempre foi boa de copo, né, Lu? Opa! Então, eu me perdi aí. Que ano Você foi perdeu no tempo. do copo? Mas lógico que começou por aí. Começou por aí, foi exatamente por aí, né? Nas feiras, eu acredito que na junta local. Também tem o terreiro. Sim, tem o Tem o axé. terreiro, tem o axé, tem o axé. Lembrei agora aqui que também fez a nossa conexão. Isso. Mas eu acho que sempre foi com um bom copo, de um bom Sempre foi drink, com um bom copo. ou de uma boa cerveja, que a gente é dessas, É que a né? junta local ela fez com que a gente ficasse mais tempo juntas ali, barraquinha com barraquinha, Sim. clientes em comum, Sim, né? sim. Passando por aí. Foi o início da parceria, foi por aí mesmo. Eu ia chamar a melhor cervejeira pro projeto. Então deve ter se tomando uma boa cerveja. Eu falei, essa mulher eu quero comigo, meu amor. O Humanas nasceu depois de quantos copos? Olha, tem um vídeo super legal pra colocar depois. Da nosso primeiro, lá no CCBB, nossa primeira cerveja, que a gente, vamos botar aqui o celular no final do dia, sem luz, né? A gente já tava alegre, vamos ver se fermentou. É uma alegria, gente, porque aí foi, consolidar, né? Sim. Nossos sonhos. Porque eu acho que a vida é assim, né? São de pequenos sonhos, vai tomando aquela com forma, vai crescendo. Mas realmente morar aqui em Maricá nos aproximou, né? E o axé, e a cerveja depois do axé, né? E aí a gente começou a ter essas ideias malucas aí. Vamos conhecer, né? Vamos ver o que é essa terra, né? E tem até a frase que define Humanas. Isso. Né? Né? Só pra você a falar. terra dá, o mar inspira. Ela como professora de geografia, né? Eu já não tenho GPS, então eu sempre fui na bússola. Eu sempre fui na bússola aqui em Maricá, de carro, para primeiro entretenimento, né? Vamos conhecer tal lugar, vamos até a sacristia. Então teve primeiro esses passeios, né? Que você é ótimo em geografia e eu já com aquele olharzinho de ver punk nos lugares. Olha aí, Marica, olha ali, Luciane. Tá tendo guriri, tá tendo uma planta ali que eu não conheço. Dá uma paradinha aí, vamos coletar isso, pedindo licença, sempre com muita consciência de não retirar, não coletar nada que fosse prejudicar, enfim. A gente, mas pô, olha ali no meio fio, tem uma xanana nascendo, essa aqui, eu conheço. Então, foi esse coletivo, né, de ideias, de coisas que foram passando por Maricá e a nossa vida, Maricá né? Maricá é a nossa vida, sim. Maricá é a nossa vida. Total. E eu acho que a frase, né, que define Humanas tem muito a ver mesmo com Humanas, no sentido de que se a gente pensar, né, na Terra como dando tudo que a gente, né, a Terra nos dá tudo, né? E o mar inspira, né? Eu acho que as águas fazem esse movimento, né? Eu acho que tem muito a ver com isso, desse movimento, dos encontros, né? Das nossas andanças por Maricá, encontrando as punks. E a praia sempre foi um ponto, né? Tá bom o mar, vamos dar um pulinho lá, né? Antes ou depois da cerveja, enfim. Mas, assim, vamos dar um pulinho, vamos nos aguar, vamos fazer uma limpeza, vamos conversar. Então, essa inspiração é nata, porque nós somos privilegiados, moramos perto, né? Sim. Acesso fácil ao mar. Então, era, né? Andar metros, estar ali. Isso aí. Mas eu acho que assim, a terra dá não é só a horta que veio depois, não é só essa agricultura familiar, né? Se você pensar bem do lado do axé, as iabás que cuidam das águas, né? Sim. É lógico que no ciclo hídrico, vamos dizer assim, não é só, o mar não é feito só de rio. Mas uma parte deles, sim. E o rio, as nascentes vêm lá no meio da mata. Não precisa do ser humano, né? Ele nasce, ele rompe a terra, né? Das chuvas que vieram, que tal. Ela vem, é uma força, né? Que rompe. Uma parte delas vira lagoa, que tem em Maricá, né? A outra caminha, atravessa a cidade, né? E uma parte delas é o mar. Então, a terra é até simbólico aí, né? Não é só... Muita coisa. Muita coisa. E até mesmo essa coisa que a gente puxa da ancestralidade, né?
pé no chão, né? Pé no É chão. o pé no chão de terra que traz, Isso, exato. que nos reconecta com a Que o ancestralidade, sonho, né? né, saiu ali dos copos e teve que aterrar. É isso. Teve que aterrar em algum lugar, né? E a gente acreditou nisso, nesse sonho. A gente fez a primeira, como é que a gente vai fazer, né? Lembra, Luca, no começo? Sim. Qual produto que a gente vai fazer? Lógico que a gente queria fazer uma cerveja, né? E eu não queria fazer algo alcoólico, porque eu já trabalho com as semidrinks, com álcool, e eu sei que a tendência mundial, principalmente da geração Z, é baixo consumo de álcool, Sim. né? E, então eu queria algo que servisse de insumo para coquetéis, sim, mas que fosse bebido puro também, né? Sim, Sem álcool. Sim. Então ela veio com a cerveja e a gente pensou logo no ginger ale, que é o refrigerante de gengibre, né? Isso. Fala um pouquinho da cerveja agora, porque a gente falou, o que vai botar na cerveja diferente? A cerveja ficou maravilhosa, né? A nossa primeira edição foi feita com pimenta rosa, né? Que é uma punk aqui de Maricá. Que é chamada de aroeira de praia, né? Então já uma- fazia essa conexão. Já essa conexão. E a gente fez a michelada, né? Era uma cerveja Era uma pronta para cerveja michelada. pronta para michelada. Então foi maravilhoso, porque ela já trazia a questão da pimenta, né? E do sabor, né? Que foi uma cerveja muito bem pensada, né? Saborosa, porém, dando ali mais o destaque para pimenta rosa. E na michelada, né? Que é uma bebida refrescante, né? E é da América, né? Da América e tal, e refrescante, e trazia também uma coisa que eu achei muito bacana, que ela intensificou mais ainda o sabor da cerveja, né? E Aí junto vinha um condimentinho, né? Amarradinho assim na cerveja, que já era também com a semente do coentro, que hoje em dia, por exemplo, o planta coentro já vem orgânico, com a pimenta já desidratada, o sal, que é uma coisa marinha também, né? Se você pensar a origem. Sim. Então tinha vários simbólicos ali, né? Pra trabalhar. Isso foi em que ano? Isso foi um ano atrás, né? A gente fez aniversário, vamos dizer, de um ano. Tivemos uns percalços no caminho, era para ser trimestral, não deu, né? Várias coisas pessoais, mas mantivemos firme aí e as experiências continuaram. A gente fez cerveja, né? Uma cerveja no ano e fizemos vinagre. Outra sendo produzida. Já tem outra, e agora tem essa coisa do edital, novidade, né? Já vem novidade por aí. Esse aí foi o começo, né? A gente fez lançamento no Rio também, fizemos oficina, né? Sobre isso, distribuímos, vendemos esse lote e continuamos na interna fazendo nossas pesquisas, né? Ela com carbonatação, eu com outros insumos, né? O primeiro lote, a estrela foi o guriri, que é da Restinga, né? Para fazer cachaça, licor de guriri. E na cerveja eu fui a aroeira de praia. Mas conta um pouco pra gente. Eu tenho com a Lu uma história engraçada sobre guriri. Né? Teve... A gente uma vez foi num bar ali no Manuela, pegamos o Uber e era de tarde e o Uber foi pela Restinga. E aí a Lu no meio do caminho falou, gente, tem um guriri ali. Pra quem não sabe, eu já fiquei imaginando, gente, é alguém que ela viu? E aquele dia a pauta do nosso rolê foi a brincadeira com o guriri, que a gente começou a perguntar para as pessoas, você tem guriri? Você sabe o que é o guriri? Adoro. É isso aí. Não é o guri, né? É guriri. É o guriri. Mas aí onde que vocês começaram a pesquisar o que é o guriri, onde que a gente encontra, né? Então, é uma planta nativa de Restinga. Inclusive no sul também existe uma cidade chamada Guriri, que eu soube depois. Mas nós conhecemos através do Rodrigo. Se você estiver aqui vendo esse podcast, ouvindo esse podcast, Rodrigo, que ele foi pelo curso que ele faz passeios pela APA, que a gente, nós duas falamos, vamos fazer investir num curso pra gente mapear as coisas e conhecer melhor a Restinga. E foi aí que ele falou, vocês conhecem o chicletinho? Porque o legal é que ele levantou também essa coisa da ancestralidade ali dos pescadores mais antigos da Restinga, né? Porque ali é que eles têm esse hábito de chamar de chicletinho, porque é docinho. Sim. E era quase uma pinha, né? Quando solta doce
o aroma você Sim. sente, você puxa e fica mastigando aquilo. E aí foi levantado Chicletinho. até, né? Que legal, que é de uso dos moradores Dos aqui, muito mais moradores, antigos, aham. né? Dos povos que já viviam aqui. E aí a gente falou, vai ter que ser guriri. E vocês já tiveram outro pensamento. E é um charme, sabe? Assim também, né? Quando a gente fez o licor, ficou tão bonito. Sim. Né? Depois dá um pulo lá nas nossas páginas, que tá. É uma Com coisa que a gente charme. enfatiza. Eu já fiz propaganda em marketing técnico, eu amo embalagem, né? E juntar embalagem com sustentabilidade é sempre pensar em vidro, né? Sim. Em coisas que você possa reciclar. Então, nós não fazemos uso de plástico. Às vezes, tem uma grande dificuldade. Agora estamos Muita tentando coisa. invasar o ginger ale É. e fazer uma coisa, por exemplo, uma carbonatação caseira, selvagem. A gente tem né? Sim. A gente vê mais ou menos, mas pode estourar garrafa, pode perder garrafa, mas a gente está firme nisso de Manter o vidro. manter o vidro e não fazer em PET. Mesmo que tenha alguns lugares que coletem isso, então a gente toma um Está tempinho tentando aí, estudar leveduras Legal. e tudo mais, porque Pra manter já é toda a química. Porque sustentabilidade. a primeira versão do Ginger Ale, ela foi só na chopeira. Isso. E foi incrível também. Tá. Maravilhosa. E foi uma carbonatação forçada, né? Como a gente faz realmente com cerveja. Isso. Foi bem interessante. Foi uma experiência, assim, incrível. E é mais agora a gente está Mas tá tentando lembrando, transportar isso para Para garrafa garrafa. de vidro, né? E aí a gente não quer fazer mais forçada, né? Tirada da chopeira. Entendi. A gente quer fazer uma coisa segunda direto, fermentação, né? direto na garrafa, sabe? É uma coisa bem... Mas e lembrando que sempre tem um a mais nos nossos produtos. Assim como você vê cerveja que fazia michelada, você escolheu o ginger ale por quê? Porque o ginger ale não temos no Brasil, tá? Então, por exemplo, o famoso drink, o Moscow Mule, né? Sim. Todo mundo acha que é com aquela espuma, é outra Aham. conversa isso, mas foi o Marcelo Serrano, um bartender que veio pro Brasil. Aham. Não tinha ginger ale, não tinha ginger beer, que é uma coisa parecida, mas é mais fermentado. E ele criou essa espuma. Então, por exemplo, o brasileiro acredita que esse drink da canequinha com espuma é o drink oficial. Não é. O oficial é feito com ginger ale ou ginger beer. E aí foi uma ideia que a gente teve. Além de fazer uma coisa sem álcool, ele serve também para o álcool. Então, nossa ideia é sempre ser essa versatilidade. Legal. Tá? Exatamente. E aí, nessas andanças de vocês, o que mais que vocês acharam, né, da terra ou do mar de Maricá? Que vocês já usaram ou não, e que vocês estão estudando? Agora, por exemplo, posso falar um pouquinho? Pode. Vou falar do Lírio do Brejo, né? Lírio do Brejo. Que provavelmente seja o protagonista da cerveja. Porque eu já comecei a fazer uns testes aí, menina. Ela é misteriosa, ela conta Ela uns é- poucos. Nem eu sei de sorte, eu fico só assim, ó. Eu Ela é gosto de misteriosa. surpresas, Ela eu gosto gosta. de surpresa. E a partir desses testes, assim, tá me puxando muito, sabe? Porque traz um floral pra cerveja, traz um gosto, assim, que só quem experimentar é que vai saber, né? Sei, né, Danu? É a nossa De estrela, repente né? Você agora, de repente você vai ser, né? oficial, Você é a gente. degustação oficial. Que legal brincar com a estrela, né? O guriri realmente a gente fez com murta, sabe? Com as florzinhas de murta. Fiz várias coisas com flores, mas a estrela do passado foi o guriri. Foi. E acho que esse é o Lírio do Brejo. O Lírio do Brejo. Porque tem uma coisa, né? Quando a gente fala de restinga, a gente tá falando de mar, mas como a gente já falou no capítulo anterior, no outro episódio, Maricá, ele é rico em cachoeiras e outras águas. Sim. Porque vai falar assim, ué, mas vocês estão falando de mar, mas o Lírio do Brejo dá, como diz o nome, né? Dá em beira de rio. Beira de rio. Mas é isso que a gente foi buscar também, mostrar que não é só restinga, no outro foi o guriri que era restinga. E essa vez a gente se debruçou ali, né? Com a mamãe Oxum. É minha flor preferida, né? Pra quem não conhece o Lírio do Brejo, ele é completamente... nada desperdiçado, a flor tem um perfume, uma delicadeza, minha flor preferida, linda, mas as raízes é família de gengibre, né? Não família de gengibre. ele fermenta igual, ele dá um gengibre rosa quando novo, depois ele, né? E ele se debruça em cima do rio. Então, assim, se faz na Tailândia geleias, ela é muito conhecida, é uma punk aqui, né? No Brasil. Mas ela, na Tailândia, tem geleias feitas com ela, vários chefes usam para fazer e
como é isso, né, no Brasil, né? O pagamento tá ali sempre. Mas dá para fazer farinha, dá para fazer um polvilho, que só se faz com a raiz, A raiz, o gengibre dele, né? As Sim. folhas também, medicinalmente a baixa pressão, serve para um monte de coisa. Enfim, é rico, né? Um produto uma é riqueza. rico, é uma riqueza. É bonito, é cheiroso. É. E é uma gostoso. riqueza. E é gostoso. Goriri também é assim, né? Acho que né, se a gente for ficar aqui falando das punks todas, a maioria tem muita coisa que você, né, pode aproveitar. Eu também fiz um teste tem que deixar aqui registrado, com a folha, né, do limão. Nossa, que perfume, gente. Um chazinho daquele, colocar numa bebida, né? E é isso também que eu acho que é o que a gente também propõe com essa questão do edital, é de passar um pouco desse conhecimento, Sim, sabe? De começar também a pensar das pessoas se utilizarem não só dos produtos do Manas, mas também criarem em casa. Perceberem que tudo pode ser transformado, né? Eu acho que essa viagem que o Manas também quer levar todo mundo a fazer, né? Essa inspiração que vem do mar, a gente quer distribuir para todo mundo, compartilhar com todo mundo. Porque, para quem não sabe, talvez a gente não tenha dito, o que nós somos contemplados pelo Cannabis e ele vai fazer o quê? Esse podcast incrível, né? Aquela outra vez eu fiquei tão emocionada, não agradeci, te agradeço o convite. Sou assim, né? 5 plantas em peito. Vai, tem que voltar de vez em quando. Te agradeço porque tinha que ser a Danúbia, quando a gente falou de podcast, né? Ah, sim. A conheci através aqui de Luciene, mas... Então, é o podcast, a entrega de 2 produtos que a gente vai fazer um lançamento aí em breve, que seria uma cerveja e também o ginger ale. Além que vai ter um vinagrinho, vai ter outras coisinhas gostosas, um chazinho, não, vai ter. Mas são 2 produtos que a gente entra, né? Junto com a prefeitura, então vai ter lançamento desses 2 produtos, com degustação. Isso. É importante. E aí, no que a Lu disse, de ensinar as pessoas, passar esse conhecimento, a gente vai ter uma oficina antes do dia do lançamento, que vai ter um mesão lá, acredito, com algumas punks, alguns produtos. Exato. Para quem se interessar de chegar antes do lançamento propriamente dito, chegue até a mesa, aproveitar, a gente ensina, explica como fazer um vinagre em casa, né, Lu? Vai fazer seu refrigerante em casa, fazer o ginger bug, que é o que dá o começo, o start, né, da fermentação. É isso que ela falou, é passar o conhecimento. Sim. Passar, né? Tem que circular, gente. Conhecimento precisa circular, precisa avançar, né, pra gente poder transformar de fato alguma coisa, né? Com certeza, até porque a gente, eu há menos tempo do que vocês aqui em Maricá, mas sou uma observadora da natureza e nesse passeio que eu até então nunca tinha nem feito ali o caminho da Restinga, o quanto dessa riqueza e dessa diversidade de elementos naturais que nós temos, e aí eu vou voltar um pouquinho lá no nosso episódio anterior, que nada mais é do resgate ancestral que vocês duas estão fazendo. Né? Quando vocês trazem essa questão do lírio e do brejo, eu já fico pensando, é uma flor, mas aí quando você fala, poxa, mas da raiz você pode fazer isso, você pode fazer aquilo, eu fiquei pensando só na flor. Foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. E o quanto que esse resgate, que é o que a gente também falou lá, que é da utilização do todo. Do todo, sim. Pensando na questão da sustentabilidade, pensando nessa questão de que a gente está tirando algo da natureza, aliás, que a natureza está nos proporcionando. Isso aí. E é diferente. É bem diferente. E que você pode fazer esse uso do todo. E esqueci a palavra mato, né? Exato. Praga. Eu ainda participo no Facebook, tem um grupo do Facebook que é Identificação Botânica, porque às vezes você acha alguma coisa, não sei, né? Não sei tudo, nunca vou saber. Então você vai lá, tira uma fotinha e coloca no grupo para identificação. E é muito, também, né? Não, mas a observação que eu faço, que é muito louco, sempre vai ter lá um biólogo, às vezes falar o nome científico, que se procura tudo pelo nome científico, nome científico X. Mas, à primeira vista, quando é uma coisa
rasteirinha, uma coisa que você vê sempre, a pessoa fala assim, é praga, tira, é mato, tire. E aí é difícil alguém que entra com o olhar ali e fala assim, não, isso não é mato, você só não conhece. Porque não existe mato, tudo tem fundamento. Ah, mas isso aqui eu piso em cima todo dia. Não sabe que é comestível, não sabe que pode fazer bem pra N coisas, né? Que eu também não posso falar, que eu não sou médica formada, falar aqui ao vivo, mas... A gente compra remédio porque quer. Então, assim, tem uma coisa que tá ali, às vezes é excelente pra alguma coisa, e você fala, é mato, é praga. Não é praga, não existe praga, é igual as pessoas. Não existe, despertar, ninguém é né? mato e praga como pessoa, né? Tem umas que são em outros graus de desenvolvimento, outras não é isso? Não existe mais evoluído, não primeiro, né? E é igualzinho, porque alguém sempre é bom para algo, né? E a gente se complementa. Na natureza é assim, perfeitinho. Perfeitinho. Olha, mas aquele mato ali eu vou arrancar. Aquele mato ali, ele tá fazendo sombra para que a outra cresce. Ah, mas aquela rasteirinha, ela está forrando o chão para que... Entende? É tudo tão perfeito. É polinizador, é a abelhinha que gosta só daquela, né? O besouro vem... Antes de fazer botânica, eu achava assim, as abelhas vão em tudo. Não. Cada polinizador só vai em um tipo de planta. Caramba. Cada tipo de flor, a cor atrai um tipo de inseto, ou de beija-flor, enfim, de um polinizador. E aí a pessoa fala, isso aqui tem muito mato. Ela, assim, aí chega o bichinho, a ave, o inseto, fala, nossa, que arrancaram, né, meu alimento, né? Aí chega na hora do mel, amo mel. Mel é caro, mas é tão bom. Pois é. Mas sabe, tá tirando o alimento das abelhinhas aí, né? É isso, gente. É isso. E como que vocês pensaram, por que chegaram no nome Manas? Olha, isso aí foi uma coisa também... Depois de quantos copos? Isso aí foi uma coisa também... E foi mesmo um dia assim... É porque à noite... hoje já tem filme, hoje já tem não sei o quê, mas isso foi bem antes. Isso aí a gente começou a pensar, assim, batendo um papo... Já no cair da noite, eu me lembro que já tava... Falei que ela tem mais memória. Assim, finalzinho de tarde, já assim, cair da noite, e a gente pensando, gente, isso tá ficando lindo e tal, mas precisa de um nome, né? Manas. Porque mana pra cá, mana pra lá, né? Mana, e aí, mana, você vai hoje? Mana, você vai... Manas, não tem outro. E a logo, né, veio fechar isso, porque... o M de Manas, né? Somos nós duas. Inclusive, eu sou mais baixinha, tá, gente? De mãozinha dada. Deixa ver que eu sou a menorzinha ali, ó. Olha a Sandra comprida e eu pequenininha ali. Aí eu falei, já tem que ser, gente. Já estamos até no nome. Olha lá, nossas cabecinhas e tal. Acho que foi por aí. Fechou. Foi bem por aí. Foi por aí. É isso, gente. Pra vocês verem o que a bebida faz. A bebida é um grande, eu falo que é um abridor de portas pra muitas coisas boas. Quando você tem fermento, é um fermento pras ideias. Quando você tem ideia, né? Fermento. Já tem aquele ditado, cabeça vazia, oficina do diabo. Isso. No nosso caso, já foi bom, porque ó, fermentou. Ele fermentou várias ideias. Fermentou muita coisa. Vocês falaram um pouquinho, né, das plantas, de algumas bebidas e tudo mais. Mas queria que vocês também falassem um pouco mais dessas ideias que primeiro começaram a surgir separadas e que depois vocês juntaram. A Lu com a cerveja, a Sandra com os drinks. E que essa mistura a gente já viu que deu bom, mas como que vocês pensam um pouquinho sobre esse processo criativo de vocês, né? Do individual, que depois vai para coletivos e vai lá para Manas. Olha, essa junção aí é um processo de aprendizado, na verdade. Exato. Né? De constante aprendizado. Porque, assim, com a minha experiência em cerveja, né? A gente pensa em cerveja, você pensa na fermentação, que precisa de muito açúcar, né? A cerveja vem muito disso, até para poder gerar o álcool, etc e tal. E já para as beberagens que a gente faz no Manas, a gente já pensa em coisas mais sequinhas, né? Já tira essa base de açúcar. Então, é um constante estudo, na verdade, né? Quando alguém aprende alguma coisa, né? Já fala com a outra pra ver se vai dar certo, exatamente. Né? E experimentos também. Eu acho que a gente é um grande laboratório. Eu acho que o Manas está sendo um grande laboratório, né?
da gente experimentar mesmo as coisas. E falar, ué, não, peraí, isso aqui funciona assim. Ai, mas e se eu colocar isso aqui? E não, dá para acrescentar mais um negocinho aqui, né? E eu acho que é isso, né, Sandra? Acho que essa construção aí que vem, cada uma de nós já tem uma expertise, obviamente, né? Mas que nessa junção é esse aprendizado constante. E falando nisso, a Danúbia mesmo disse, né? Que foi lá que a gente teve uma lojinha, né? Onde a gente começou. Sim, que foi o Bar em Casa, né? Também, o Bar em Casa. Daí, não deu certo, fechou depois de 4 meses. Ao contrário, se a gente não tivesse passado esses 4 meses juntos, com todos os desafios, talvez a gente chegasse nos produtos, mas não se conheceria como sócia. Porque eu acho que o lado, às vezes, o mais difícil é manter, né, a amizade, reciclar o que aprendeu, né? Sem ferir ninguém. Então, convivência, né? Então, conviver ali 4 meses com as nossas decepções, o que a gente achava que ia dar e não deu, fortaleceu muito, né? Sim, a gente, também, né? Fortaleceu muito para acreditar no novo projeto, né? E sabendo que a minha coquetelaria e talvez a cerveja dela não fosse o que Maricá ainda consome, né? Então a gente perdeu o medo, sabe? Tipo, então vamos fazer experimentos, porque elas por elas, pelo menos a gente vai apresentar coisas novas. Sim. Né? E tem uma coisa muito bacana, né? Que o novo só nasce quando você rompe com alguma coisa, né? Então, para o Manas surgir, era necessário romper com algumas outras questões. E aquele período ali de 4 meses no Bar em Casa serviu muito para isso, né? E que também não quer dizer que morreu, não. Vai que no futuro aí, o Bar em Casa, o Manas, tudo se misture de novo e daqui a pouco a gente tá aí tomando as ruas de Maricá, né? Somos mulheres de movimento. Constante. Não. E até por isso também que uma lojinha, a gente não encontrou uma pessoa pra ficar ali, aquela coisa de ficar paradinho ali, foi uma ideia que parecia maravilhoso. Mas depois a gente gosta, sabe? De movimento. Gente, as duas fazem feiras, né? Então vocês já imaginam, ficar ali paradinha. Não Mas eu gosto muito de dizer. Eu sou uma mulher que eu falo que a gente só sabe se vai dar certo experimentando. Isso. É por aí. O romper é o colocar pra jogo. É isso que eu falo. Isso. Porque senão, assim, primeiro, se vocês também não falassem, não tivessem essa... Gosto de falar um pouco de ousadia, porque somos dessas. De trazer coisas diferentes, até para quem consome, porque a gente está muito acostumado também a só consumir o convencional. Exato. E acho que até nossa parceria não é nada convencional. Né? A ancestralidade dela é outra, da minha, né? Então, assim, você nunca vai ter uma coisa acomodada ali da gente. Não vai ter. Não tem. É essa mistura assim no meio punk, com samba. E é isso, é como é enriquecedor, né? A gente passou tarde eu aprendendo um pouco mais de samba, porque não quer dizer que eu sei dançar bolero e tudo, não quer dizer que seja uma punk, que eu não, né? Mas, assim, aprender um pouco das origens dela, do samba, né? Conhecer a família dela, né? E ela ouviu um pouco de rock, né? Descobrir bandas de rock, né? Então é muito gratificante, né? A gente tem aquelas decepções, porque você faz parte, mas aí você tem duas opções, ou você esquece aquilo, ou você fala, não, eu vou agora corrigir e vou pra frente. É isso aí. E nós somos mulheres que vão pra frente. Tá? Isso, sempre. Pra frente, sempre. Mas eu gosto, elas vão falando aqui, tá, gente? Vou resgatando algumas memórias. Eu lembro do aniversário da Lu esse ano, que a gente dominou o karaokê. Sim, né? sim. Foi, verdade. Eu falo assim, do karaokê que a gente conhece as pessoas. No karaokê. E que ali a gente cantou de tudo. Mas é porque tá muito recente na minha cabeça. Eu assisti um documentário que saiu do Raul Seixas, que é o mais recente que tem, acho que é na Netflix. E ali traz com mais profundidade, que é um pouco disso que vocês estão falando, que é a questão do sentar, do testar,
E ali ele traz bastante sobre algumas parcerias, mas mais forte a parceria que ele teve com o Paulo Coelho, que eles viajavam muito assim, gente, por isso que saíram músicas incríveis. Exato. Ou seja, essa metamorfose E atemporais por isso. E atemporais por isso. E ali eu peguei também refletindo sobre essa questão da música ser atemporal, mas que ela reflete muito o nosso dia a dia. Sim. Que é essa nossa inquietação de fazer coisas diferentes, de romper alguns padrões. Então, tudo ali muito bonitinho. Por isso que o Poddan é disruptivo. Exatamente. Que é sair fora um pouco desses padrões, que é tudo muito certinho. E que me incomoda e falar assim, gente, quem faz tudo ali muito igual não vai mudar. E vocês trazerem esse resgate do uso que pode ser um medicinal, mas também serve para outras coisas. Quando Sandra também trouxe, a planta, mas eu vi ela no meio do caminho, tá a gente falando, mas amiga, e se você misturar não sei o que, isso aqui no pão de queijo? Assim, gente, que garota maluca. Exato. Já obtive resposta aqui. Porque misturar aquela plantinha, o que vai acontecer? Eu falei, só vamos saber se a gente testar. É isso que ele falou. Eu adoro que a minha amiga Ana, que ela vai ouvir, porque imediatamente ela já mandou uma foto, ela ficou assim, porque é muito mais vitaminas, sais minerais, as punks, do que o próprio, a fruta, né? Do que a gente conhece que compra em feira. Então, se você conseguir colocar um pouquinho de beldroega, um pouquinho disso na alimentação, num ovo, num omelete, num pão de queijo, você tá cuidando da sua saúde, né? E aí ninguém tem essa coisa, né? Eu não vou fazer isso refogado, eu quero alface, né? Mas se você colocar no pão de queijo, se você colocar em outra coisa que agrade a criança, o paladar, você já vai, né, Lu? Por exemplo, você pode chegar, você não vai comer ele puro, mas olha esse pãozinho de queijo. Já tá uma diferença, né? E aí a ideia é essa, ir inovando, né? E testando e inovando. Disso, sabe? Não tem curso profundo. Existe umas coisas, igual componentes fermentados, São Paulo e tal, mas, por exemplo, não existe um curso de leveduras, um curso específico e tal. Ou você faz curso de cervejaria, né, Lu? Ou cervejaria, ou de drink, tem que ser um químico, né, para entender. Então, vamos fazer uso da cultura popular. Que é o que aproxima, né? Que é boca a boca, é com o vizinho, sabe? O vizinho da frente agora no lixo me fala, você conhece isso aqui, ó? É moringa. Moringa é comestível, nunca pensei. Eu posso dar pras galinhas? Aí eu vou pesquisar se a galinha... Porque geralmente que o bicho come, a gente come, sabe? Então, você desperta curiosidade nas pessoas no dia a dia, né? Que é dessa forma mesmo, né? Você pode fazer um curso de botânica, você pode fazer um curso de cervejaria, mas não vai ter um curso de só sobre punks na alimentação ou nas beberagens. Não, e que faça essa mistura, né? Que dialogue, porque tudo se dialoga, né? Exato. Então essa mistura, o bacana dela é isso, você ir construindo, você ir conversando, você ir descobrindo, sabe? E mais uma vez, é um convite. Todo mundo pode descobrir. Não é só a Sandra Mendes, nem só a Luciene Pereira. Todo mundo pode fazer um pouquinho e aproveitar um pouquinho mais da natureza. Eu já tô pensando aqui em vocês já criarem um curso, tá? Minha cabeça aqui já viajou. Quem sabe? A Sandra já foi falando aí, mistura, isso ficou legal o pão de queijo. Cadê a receita? Cadê o registro dessa receita? Ela tá lá em Minas, porque nós somos dessa. Ela foi lá buscar o queijo pra fazer o pão de queijo com queijo de Minas. Olha só, então, gente. Entendeu? Tá lá, quem sabe já... Quem sabe quando na ela degustação já tem... Na nossa degustação já não tem um pãozinho de queijo ali com uma punk, com algo da Tá Agostinho, vendo, né? gente? É isso aí. É sobre... E quando a Lu fala essa questão da inovação... Eu gosto de pegar um pouco também, eu sou dessa, gente, eu estudo muita coisa. E tava lendo um texto esses dias falando sobre as questões da inteligência artificial, não sei o que, eu vou até fazer um teste na minha casa depois. Na hora que eu chegar, eu vou jogar lá no chat GPT, ver o que ele vai me dar, o que é uma punk, o que é um livro do brejo, porque são saberes que são tão únicos e que são feitos de vivências, de que talvez o chat GPT uma vez já me deu uma resposta. Eu não tenho esse conhecimento, porque eu não sou humano. Não consigo alcançar. Agora é importante falar aqui uma vez pelo menos. Tem muitas punks, provavelmente quando você sai da sua casa ali um matinho, mas é muito importante dizer que você
tem que saber o que está colocando na boca, porque existem sim, plantas sim, muito sim. parecidas uma com as outras Sim. e você pode ter uma grande intoxicação. Acho que foi ontem, anteontem, teve uma família que teve, acho que até faleceu alguém, que chegou no lugar, achou que era couve, que era parecido com a couve, refogou, comeu, a família toda passou mal. Não era couve, era algo muito parecido, tá? Então, as punks, existem livros, que a gente pode colocar depois de alguma forma, a bibliografia, que é feito com farmacêutico junto com o biólogo, né? Porque você tem que ter os dois olhares, né? Da biologia, reconhecimento morfologicamente falando da plantinha, mas tem que saber o grau de toxicidade, porque algumas punks, igual a taioba ou outras coisas, que tem oxalato, quando você refoga, você não tem problema nenhum você comer refogado. Mas se você comer em altas doses, lógico, também, comer muito crua, isso pode te dar uma leve intoxicação. Assim como se você estiver grávida, principalmente, não faça uso de nenhum chá. Nem chá, se pode, o médico fala isso, né? Por que isso? Porque como age no nosso organismo, ele pode ser um antídoto até certa dosagem e depois um veneno. Então, estamos aqui falando, usem punks, mas primeiro... com conhecimento. Com conhecimento. Com sabedoria e conhecimento, né? Tem 2 livros tem que ótimos. ter, né? Tem que passar a bibliografia aqui importante para esse olhar, Danúbia, né? porque internet não é a mesma coisa. Você coloca no YouTube, você olha de longe. É o que a Dan acabou de dizer, né? A inteligência artificial nem sempre alcança Foi aí que eu pensei todo esse conhecimento. É importante ter aí. A galera estuda para isso, né, gente? Para poder passar esse conhecimento fundamental. Por exemplo, lavanda. É bom para quê? Quando fala lavanda. Pra mim vem uma essência de lavanda, tá perfume. Mas geralmente é pra que se fala? Pra acalmar. A lavanda brasileira tem efeito contrário. Tá? Olha aí a galera usando lavanda. Então, por exemplo, é que eu tô falando, porque às vezes a Sandra falou lá, eu não vou fazer uma coisa com lavanda. A lavanda que acalma é a lavanda francesa, que o solo brasileiro não pega-se bem. A lavanda que pega no Brasil é a Angus Flora, que fala, acho que é a francesa, e a que tem aqui é comestível. Mas ela é rica em cânfora. Ela tem um outro cheiro mais forte, um aroma mais forte. E é a lavanda dentata que fala. Essa dentata, ela não acalma, tá? Então, olha só, tá vendo? Então usando uma que é bem clássica, e todo mundo, óleo de lavanda calma, precisa. Então, quando a pessoa usar dor de cabeça, calma. Se é o óleo essencial de lavanda certa, você passa pela mão, a dor de cabeça vai embora e você vai dormir. Se você vai pegar ali do quintal, pra acalmar, você sai pulando. E a sua dor de cabeça piora e você fica elétrica e não dorme. Então, atenção a estudar. Sempre estudando. Gente, estudar é necessário. Esse é o primeiro ponto. Embora as meninas, vocês viram, não é só ir lá, achei a plantinha linda, fui lá, tirei. Elas trouxeram muito de saberes, elas foram estudar. Com certeza, qualquer coisa que elas vão, qualquer mistura, né? Eu já fiquei imaginando que 2 bruxinhas e lá no meio no caldeirão. É por aí? Qualquer mistura. Ela é testada, as meninas trouxeram aqui que a Lu já estudou fermentação, Sandra foi estudar um pouquinho de botânica, justamente para ter esse cuidado. Porque é o que a gente estava brincando aqui, tudo o que se tem, que é ofertado pela natureza, também usado em excesso ou usado de forma errada, pode dar ruim. Então não vai você lá no matinho do ladinho da sua casa... Por favor, vou misturar aqui, vou botar na cerveja, ver se vai ficar bom. Porque não é assim. É isso aí. Muito bem dito. Porque senão ficaria fácil, né? Então eu não estaria falando aqui com vocês duas. Tô quase não, especialistas. A internet é uma ferramenta, a gente tem que saber usar também os sites certos, né? Saber usar, mas eu trouxe essa questão, né, da inteligência artificial, mas eu ainda sou muito da mistura, né, do que a gente tem, do que é o científico com o empírico, que eu acho que é a mistura, a mistura mais certa. Então não é à toa, quando Sandra trouxe há pouco da sua ancestralidade, que vem dos povos originários, e para isso vocês podem dar um Google que vocês vão achar. Que lá atrás, quando você trouxe aquela questão do remédio... Gente, os povos originários curavam tudo com o que a natureza oferece. Tudo.
Exatamente tudo. Sim. E na dose certa, E, não degradando a e as natureza. mulheres que cuidavam disso sempre, né? Também. Os E homens iam era- caçar e tal. E as mulheres tinham esses saberes aí, né? De como fazer um E remedinho, de como fazer e tudo de como mais. cozinhar, né? Então, todo esse processo, todas essas misturas, elas vêm um pouco, boa parte do científico, que é o teste para não dar errado, mas o conhecimento empírico. Exato. Na verdade, vem um pouquinho também, né, da sensibilidade de vocês, Sim. a ancestralidade, que a gente sabe que de vez em quando sopra no É. ouvido. É isso Pra aí. poder fazer dar certo. Aham. Uma boa troca também, né, Danúbia? Eu acho que, na dúvida, procure alguém mais velho, mais Com experiente, certeza. né? Se você não tem ali condições de ter acesso ali ao conhecimento científico, procure os mais velhos, que eles com certeza vão saber. Vão Exatamente. te encaminhar direitinho. E outra coisa, lembrando que punks é planta alimentícia não convencional, tem gente que não usa mais esse termo, né? Usa-se o termo matos de comer. Porque a punk, ela pode ser punk aqui nessa região, por exemplo, a Beldroega, que tá em todo tá. lugar, Sim, eu sim. adoro Beldroega. Ela não é no Amazonas, a Beldroega já não é uma punk lá. Lá ela é vendida nas feiras, em mercados livres, como aqui o O máximo próprio de lúpulo. tudo, né? O O lúpulo. lúpulo é um outro exemplo desse Não é? também. Né? E às vezes é só uma Vários. parte da planta que é punk, como ela falou, a folha do limoeiro. Sim. A gente pensa que é só o limão, né? É, Mas a pode folha- ser usado a folha. Então, É. essa parte do limoeiro é punk. que é uma punk. E por isso que algumas pessoas talvez já estejam mudando esse uso para matos de comer. Que no sentido de mato eu não conheço, ele dá muito espontaneamente, né? Porque o mato tem essa característica, a gente fala, é isso. Ele dá espontaneamente. Né? Ele resolveu. E voltar também nessa questão de território, né? É aí que é isso importante conhecer o seu território ali, o Isso aí. que tem ali que te oferece e tal, né? Eu acho que tem essa relação também. Né? Eu lembrei do lúpulo porque nesses nossos estudos eu vi geleia de lúpulo, Não é? né? Caramba. E o lúpulo é assim, o tempero fundamental da cerveja, né? E a flor também, né? E a flor. E a flor. E é uma flor feminina, É. inclusive. Né? Mas, por exemplo, eu sei que eu tenho gatos que eu nunca plantei lúpulo em casa, que é altamente venenoso para Sim, animais de estimação. sim. Então é tudo ao seu redor isso, você tem que estudar ainda, né? Porque pra mim, ok. Aí mesmo que você não tenha um gato, mas tem uma horta, vai o cachorro do vizinho, morre, não sabe por quê. Então, é porque nós tem que ter todo perdemos cuidado, né? Nós perdemos a escola, né? Perdemos a escola. Que era da vida todo dia ali. Então agora a gente tem que ir lá cavucar um negocinho. Ou Ou comprar um livro caro, que é isso também, quem estuda muito. Hoje em dia é caro lançar um livro, eu sei, né? Mas é só comprar um livro, R$200, com fotinho pra você olhar direitinho. Mas a gente vai disponibilizar lá no dia. Sim, né? acho que é bem bacana. Da oficina, esses livros, para as pessoas tirarem foto. Legal. Né? Pode tirar foto pra ter em casa. Agora me surgiu até essa ideia também da rede social, né? Já que a gente tá falando da internet, né? Que vai ser um dia só, né? De repente a gente vai conseguir passar tudo, mas de repente a gente de vez em quando soltando lá os conhecimentos para todo mundo que segue a gente. E aprendendo um pouquinho mais e trocando um pouquinho mais. E deixando também o canal aberto, né? Com certeza. Vai que tem alguma coisa que alguém nos ensine. Não é isso? Lá através da rede social. Com certeza. Né? Com certeza. Sempre tem, né? Sempre tem. Você volta aqui em Maricá, então, essa troca tem cursos maravilhosos. Eu fiz curso de agroecologia EAD, né? Maravilhosos, estão certificados, né? Sim. Existe fazendas de homeopatia, farmacopeia, existe Manu Manuela, as comidas, gente, é maravilhoso isso aqui em Maricá. Bem então bacana. as pessoas de Maricá nunca foi numa dessas fazendas, ou não vai na praça de Araçatiba ali que dão mudinhas, né? Ensina composteira, fazer uma compostagem, né? Fazer uma composteira em casa, que também é maravilhoso. Você vai fazer no seu... O projeto do Baldinho do Bem também é maravilhoso. Baldinho do Bem, né? Então, assim... Muitos projetos bons. Inovadores e que vale a pena, né, dentro desse contexto que a gente está falando. Né? Esse crescimento mesmo. De crescimento mesmo. Eu já viajei um monte de coisa que elas falaram aqui, então eu já tô pertinho, porque depois eu só vou jogando as ideias. Mas pra gente ir encaminhando pro nosso final, porque vocês viram, né? Dá pra falar de muita coisa e a nossa criatividade vai fluindo. Mas eu quero uma palavra de cada uma das duas. De como que vocês
definiriam esse encontro de vocês? Gratidão. Profundo, hein? Gratidão. Sim. Poderia ter feito isso sozinha? Poderia, vai saber. Mas com ela, o prazer foi muito maior, né? De poder também aprender várias coisas com a ancestralidade dela. Que eu Legal. só fazia sentido pra mim, mas não, né, não era como eu conheço hoje. Então ela me ensinou muito da ancestralidade dela, não só no Manas, como um caminha junto, né? E culturalmente, profissionalmente. Quando você está ao lado de alguém que te valoriza, Sim. né? Você tem orgulho de ter aquela pessoa, é gratidão que eles falam. Poxa. Fiquei até emocionada agora. É choro ao vivo aí. Single Prometos em Peixes, Filho Deus Chumbo, dessas O coisas. choro faz parte. Faz choro. Então, olha, eu vou pegar, então, sabedoria. Eu Bom, acho que é isso, né? Que a complementa. gente aprende Uhum, uma com a complementa. outra a cada dia. E eu acho que a sabedoria também é algo que é muito profundo, né? Porque a gente entender o que o outro sabe, trazer para a sua vida, ter uma outra aplicabilidade, uma outra visão sobre aquilo, ou transformar, ou não, ou trazer do jeitinho que o outro te entregou. Isso é incrível. Eu acho que é Uhum. isso também que a gente tem nessa parceria. É um poder que a gente tem Né? aí junto. Isso. Tamo Poder juntos. Manas, Manas garrafas, tá? Porque como teve filme, teve Sim. longa, teve, né? É uma coisa popular, por isso que a gente gosta que é Aham. Manas. Na hora de fazer o Instagram, a gente teve que optar Tá. por mais uma palavra que não tinha um registro de marca só Manas. Perfeito. Então, como a gente Manas pensa, garrafas. tudo a gente pode engarrafar, Legal. até o pedido de socorro, né? Pelanta, tudo pode ir numa garrafa. tudo pode É pegar. isso. Né? A gente começou com a garrafa, vende garrafa, e a gente pedir socorro também numa ilha qualquer dia, a gente joga a garrafa. Manas garrafas, pra quem quer seguir a gente. Isso aí. Gente, olha só. O choro faz parte, mas primeiro também agradecer e fazer parte um pouquinho, né, desse projeto de vocês. A galera já tá acostumada que eu choro em vários episódios. Ih, eu também, né? Você pode avisar quando começar um podcast pra pegar tempo. Mas Pode falar assim. é porque aqui a gente falou muito de ancestralidade. E é de Sim. verdade. E é de E é de verdade. verdade. É de verdade. Então, Não foi ensaiadinho. Você não passou perguntas Não, pra gente, não, tá? ao vivo. Porque eu participei de outro podcast que era assim, né? Não. Você olha essas perguntas que eu vou fazer e tal. Não rolou isso. Aqui foi tudo ao vivo. Foi tudo ao vivo. E quando a gente fala desse resgate, a ancestralidade fala muito sobre circularidade, por isso que nós estamos sempre em movimento, e que não é à toa que os encontros acontecem. Então, com certeza, esse projeto, ele tinha que acontecer. Isso. Tinha que acontecer para a gente trazer um pouquinho mais dessa sabedoria, da mistura da natureza, com as ideias do ser humano, do buscar o científico com o empírico e conhecer os saberes dos nossos mais velhos. E que, com certeza, muita gente vai começar a ficar olhando o seu matinho ali e falar: o que será que eu posso Será que fazer? esse mata te comer? Será que é de comer? Será que eu posso dar uma misturada ali? Mas a ideia de transmitir mesmo e de ser essa coisa disruptiva é justamente arrancar esse momento mais descontraído, mas que tem essa emoção pra galera, que eu sei que a galera ficou ouvindo até o final. Gente, assim finalizamos esse episódio especial do Poddam, seu podcast disruptivo. E agradecer a oportunidade de fazer parte dessa parceria, junto dessa contemplação e realização do edital do PENAB 2024, Secretaria de Culturas e das Utopias, Prefeitura de Maricá, o Ministério da Cultura. Agradecendo os nossos apoiadores de sempre, que é a Agência de Comunicação Respeite Meu Chiado e Maria Preta Beer. E assim a gente encerra esse episódio incrível, que com certeza tá pro legado. Gratidão, Legal. meninas. Gratidão. Agradecemos também, a Secretaria de Cultura, ao Sadio, secretário,
né? Os assistentes do Álvaro, do Alexandre e todas as pessoas que estão envolvidas nessa contemplação e estão ali no grupo do WhatsApp. Agradeço a confiança de vocês. Em nome do Humanas. Agradecer todo mundo também. Acho que é bem bacana todo esse processo. Tem muitos projetos interessantíssimos. Acompanhem aí, né, a divulgação da Secretaria de Cultura, porque tá demais, assim. Tem só coisas boas. Obrigada. Gratidão, gente. Até o próximo episódio.